Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Envelhecendo e Agora. Nesse podcast nós vamos te provar que a vida pode ser mais interessante com o tempo. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje estou aqui com os nossos convidados, o Dr. Guilherme Menegoto Filho, cirurgião dentista e especialista em implantodontia e harmonização facial, e a doutora Morgana Mazieiro, também cirurgia dentista e ortodontista. É isso, né? Ah, muito bem. Então sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai falar um pouco sobre o envelhecimento da boca, da cavidade oral, dos dentes, né? De toda essa área aí que esses meus amigos são os especialistas. Então sejam muito bem-vindos. Obrigado, Vini. É um prazer estar aqui nesse podcast, fazendo contigo, a Helena também. E vamos falar, sim, sobre o envelhecimento bucal, as condições sistêmicas que podem ser agravantes com isso. Agradeço o convite e estar aqui junto com a Morgana é um prazer também. Prazer, Vini. Obrigada para a Helena também pelo convite de estarmos aqui e discutir um pouquinho sobre envelhecimento e saúde bucal, não só para os idosos, mas para os cuidadores dos idosos e também para nós, né, que queremos envelhecer com saúde bucal, né? Então, eu acho que se a gente for puxar um pouquinho, lá na década de 90 ou um pouco antes, a gente associava a perda de dentes com a pessoa que ficava velha, né? Então, uma pessoa às vezes perdia com 30, 40 anos os dentes e era considerada velha, né? E hoje a gente não tem mais isso, né? É bem diferente a realidade da odontologia hoje em dia, né? Então, bem bacana a gente falar sobre isso, sobre o envelhecimento, sobre a saúde bucal, dividir um pouquinho a palavra com o Giga, que também é colega de profissão. Então, vai ser bem interessante. Muito legal, acho que e essa questão também de, não só do idoso, né, mas da pessoa que está envelhecendo, né, e tem que se cuidar, nos leva talvez à nossa primeira pergunta, que é a importância, né, do cuidado da saúde bucal. E eu falo, né, eu sempre fui muito preguiçoso, né, médico é uma tristeza, né, cara, e até hoje sou ainda, né, com alguns cuidados, mas aí eu comecei a ir mais ao dentista e frequentar rotineiramente, né, ter uma rotina, a partir do momento em que eu tinha bruxismo, que eu realmente comecei a me incomodar e tudo foi quando eu fui dar atenção à minha saúde bucal de forma adequada, e hoje eu vou pelo menos uma vez por ano. Mas, aqui vou na Morgana, que é a minha dentista. Mas qual que é a importância, então, da saúde bucal? Não só para o idoso, né, mas para toda a pessoa, assim. Por que tem que ir no dentista todo ano? Bom, a saúde bucal, ela afeta diretamente a vida de todos, né? Influenciando na capacidade da mastigação, da fala, do socializar com as outras pessoas, né? E as pessoas que não tratam e não levam a sério uma saúde bucal podem levar a complicações sérias, tanto na boca, né, como cáries, doenças gengivais, doenças periodontais, levando até a perda dentária e até mesmo em condições sistêmicas que podem ser agravadas, né, como condições cardíacas, diabetes, entre outros problemas. E eu acredito que a saúde bucal, ela tem relação permanente com qualidade de vida. Então, eu acho importante você manter saúde bucal pensando em qualidade de vida. Aquela velha história assim que eu gosto de falar para os pacientes. Tudo começa pela boca, né? Se você tem a falta de um dente, você não vai mastigar bem. Ou não mastigar bem vai fazer com que você não tenha uma boa nutrição. Você vai perder peso. Você não mastigando bem, você vai desencadear dores de ATM, vai ter dor de cabeça, vai ter bruxismo, vai ter um mal-estar. Você, sem dentes, você vai estar suscetível a mais doenças, como o Guilherme trouxe, né? Então, eu acho que, basicamente, você ter saúde bucal é você ter qualidade de vida, né? Você ser um idoso ativo, com qualidade de vida, estar pertencente a um meio social. Então, eu acho que a saúde bucal faz parte da saúde geral, né? A gente trata a boca, né, pensando na saúde geral do paciente, né? Show, concordo plenamente. E acaba sendo também uma consulta de prevenção, né?
para que você não precise ir ao dentista só o momento em que o dente começa a doer, ou que você Aham. realmente tem um problema, né? Porque aí é muito pior, né? Se você deixa, se você em vez de ir lá rotineiramente, vamos supor, uma vez por ano, claro, talvez devem ter pacientes que tenham indicação de mais vezes, outros que, mas, né, você manter a saúde bucal de forma adequada para que realmente você não chegue no ponto, às vezes, de ter uma doença que aí você vai procurar o dentista só na Na fase dor. aguda, né? Na dor, no problema, e aí fica muito pior, né? Exatamente, a prevenção é o melhor caminho, né? Nós até Uhum. estávamos conversando antes do podcast, como a odontologia vem mudando, né? Que antes era mais curativa, antes eles mutilavam as pessoas, extraíam todos os dentes, né? Então a gente tem as pessoas mais idosas, de 80, 90 anos, a maioria com próteses totais, e hoje a gente vem mudando essa realidade, né? A realidade através da prevenção, vão ter mais idosos com dentes, né? Uhum. Então isso é muito bom, porque esses idosos vão mastigar bem, né? Vão conseguir triturar os alimentos, vão conseguir ter uma função melhor, né, do que é a boca mesmo, e fazer com que os alimentos cheguem no organismo e façam toda a sua função. Eles vão se sentir pertencentes ao meio, né? Então, eu acho bem válido a gente conseguir fazer essa prevenção e agir antes, né? Com essas consultas de rotina, a gente sabe que a individualidade e realidade é de cada paciente, né? Tem pacientes, às vezes, por exemplo, com uma demência, né? Que depende de um cuidador para realizar a higiene bucal. Ou pacientes que têm prótese e tudo, eles vão precisar de uma rotina de prevenção um pouco diferenciada, talvez não uma vez ao ano, né? E até isso vale a gente cair naquele ponto que o cuidador ou o idoso que não consegue realizar a sua própria higienização, seu próprio cuidado, a pessoa que convive vai ter que ficar atento aos sinais, né? Para poder procurar o dentista. Então, procurar antes do estopim, né? Antes da dor, antes do quadro agudo, porque a gente sabe que algumas situações bucais vão piorar o quadro do paciente, né? Doenças bucais podem desencadear e aumentar o risco de outras doenças, né? Como diabetes, casos de pneumonia. Então, Com tem certeza. que ter essa Isso, atenção, né? bom, a gente vai falar um pouco mais pra frente aí dos pacientes com demência, mas a boca é meio esquecida às vezes, né? Por isso que é importante da gente falar e eventualmente atrapalha muito. Mas tá bom, então precisamos ir no dentista, né? Isso já todos concordamos, né? Viu, vocês sem vergonha? Tem que ir uma vez por ano aí, pelo menos no dentista, pra não deixar ficar a boca podre, pra depois ir lá os caras terem que fazer milagre, né? Então, vamos falar um pouco sobre como é o processo de envelhecimento bucal, né? Então, acho que é legal a gente falar o que acontece, né? Quando que cai dente, quando que não cai, né? Porque nós estávamos comentando, né? O idoso hoje, que a gente tem pacientes muito longevos, né? O cara não chega aos 100 anos com todos os dentes, né? Então, como é que acontece esse processo de envelhecimento da boca? Bom, o envelhecimento acontece tanto de maneira fisiológica, né, quanto comportamental. Então, isso também não só no organismo, né? Todo paciente envelhece, inclusive a boca, com alterações no fluxo salivar, né? Um paciente idoso diminui o fluxo salivar, e com alteração no fluxo salivar podem vir outros problemas, né? Como maior aparecimento de cáries, mais propenso a doenças periodontais. A gente tem, além disso, desgastes dentais que causam aumento da sensibilidade. Né? Tem vários problemas, a Morgana até pode complementar, que vão acontecendo com o envelhecimento bucal também. Que a gente percebe, né, que a boca está envelhecendo, né? Retrações gengivais, né, são bem comuns. Daí entra aquele caso assim também, quando a pessoa não sabe fazer uma higiene correta. Além da retração, vai desgastar esmalte dentário, vai ter outras lesões em boca. A perca de dentes, que a própria perca dos dentes aponta o envelhecimento bucal como vai estar associado com uma perda óssea. A gente percebe também que pacientes idosos diminuem a tonicidade muscular,
né? Então, para ele já vai ser diferente a questão da fala, a questão da deglutição, a formação do bolo alimentar. Então, essas coisas são mais visíveis quando a cavidade oral está em processo de envelhecimento. Tem algumas alterações que, né, vão ser sistêmicas, né? Então, a própria alteração do fluxo salivar, tem a perda, né? A atrofia muscular, perda de massa muscular acontece, né, em todos os músculos esqueléticos e acontece também nos músculos da mastigação, né? Nos músculos da face, eventualmente. Articulação, tempo do mandibular, né? Articulação, Assim como o joelho fica velho, a Exato, a articulação articulação também. da mandíbula fica velha, exato, e aí pode dar mais problema, né? Deve ser terrível isso. E aí, claro, outras coisas que também não estão associadas, mas vão andar juntos, como a perda das papilas gustativas, né? O paciente começa a sentir menos o gosto da comida, Altera né? o sabor dos alimentos. Exato, então tudo isso vai se somando, né? Para dificultar o processo de deglutição do idoso e eventualmente até o prazer dele em comer, né? Então acho que tudo vai se somando. Mas aí os dentes começam a cair na real, assim, quando é que começa a cair? A gente não quer que eles caiam, essa é a Mas, assim, não realidade. cai, né? Tem uma hora que... Porque eu não... Por que os velhos não têm mais dente? Quando é que começa a cair, assim, que você vê que não... Eu acho que, na verdade, assim, a gente pega alguns idosos que não é que chegou e caiu os dentes. Vem naquela questão que o Guilherme trouxe, né, da odontologia mutiladora. A pessoa sentia dor, ela ia para o dentista, o dentista não fazia só a extração daquele dente que doía. Ele tirava aquele mais 3, entendeu? Aí a população foi ficando edêntula, né? Mas, claro, o dente... Edêntula sem dentes. Sem dentes. Tá. Mas, claro, a pessoa pode vir a perder o dente, por exemplo, se ela sofrer de uma doença periodontal aguda, né? Isso. Não é normal perder os dentes. Não é normal. É anormal. Isso é interessante, porque o pessoal não sabe isso aí, né? Porque vê os velhos estão sempre sem dente. Com certeza, mas como a gente havia falando, era normal, né? Era normal você extrair um dente se estava doendo, as pessoas foram ficando velhas e isso foi passando culturalmente que é normal ter idosos sem dentes. Mas não é normal. A perda dentária acontece devido a problemas, né? Geralmente nos idosos, né, não é mais nem a cárie o problema, é a doença periodontal, tá? A doença periodontal é uma infecção. O que é a doença periodontal? Isso, Acho que eu tenho que explicar um pouco melhor, né? A doença periodontal é uma doença dos tecidos que sustentam o dente, que é o ligamento periodontal, a gengiva e o osso. Então, o que acontece? Eu sempre explico para o meu paciente que imagina um poste, né, de luz que está enterrado na terra e vai acontecendo a erosão da terra devido à chuva, devido a problemas assim, e vai diminuindo a inserção desse poste na terra, né? E o poste vai ficando mole até que ele cai. Então é isso que acontece com os dentes, devido a má higiene, a diversos fatores, né, que o envelhecimento tem, pacientes com diabetes descompensado, entre outros a questão problemas, da alimentação, a questão da alimentação, dieta. Exatamente. Isso daí pode fazer com que o paciente desenvolva essa doença dos tecidos de sustentação do dente, o dente vai ficando com mobilidade até chegar a um grau que tem que extrair ou que sai por conta mesmo, o organismo acaba expulsando o dente. E isso também acontece em casos, também temos a periimplantite, né? A gente também tem casos que se perde o implante, que o implante é feito para devolver o dente como se fosse o dente natural, mas também pode sofrer a periimplantite, né? As pessoas também... Acontece em idosos também, né? Exatamente, as pessoas também acreditam que perderam os dentes, então eu vou colocar um implante dentário, que é um parafuso de titânio que substitui o dente. E daí eu tô resolvido para a vida toda, não vou mais ter problema. E não preciso escovar, e não preciso voltar no dentista quando eu tenho prótese fixa sobre implante. Mas essa doença, né, periodontal também pode acontecer ao redor dos implantes, que é a periimplantite. Então, o implante também pode, né, vir a cair devido a essa doença periimplantar. Mas então, se eu me cuidar bastante, assim, for um cara muito higiênico com a minha boca, eu posso chegar lá numa idade mais avançada com os meus dentes
Com Pode, certeza. com Nossa, certeza. que E legal. deve, e deve. Isso, viu? Juro que eu não sabia, porque a gente tá tão acostumado a ver os idosos, né, que os que trabalham, né, hoje o geriatra, né, recebe pacientes que, né, lá antigos, né, que até a maioria tem uma escolaridade menor, né, então de uma época diferente em que né, não se fazia tanta higiene bucal, né, ah, e todos têm prótese, né? Então você não consegue imaginar um idoso hoje que a gente tá tendo no consultório na faixa dos 75 para cima que tenha os dentes deles, né? Então é uma coisa que E eu acho um pouco também, né, Vini, que antigamente essa geração de idosos que a gente fala, eles não tinham informação sobre a sim, com higiene certeza. oral e não tinham acesso, né, ao Sim. básico, escova, creme dental, fio dental e enxaguante bucal. Então, eu acho que por conta disso, a gente pega essa realidade de idosos com próteses, né? Prótese removível, prótese total, prótese sobre implante, mas um pouco cultural, né? Por conta disso, né? Então, eu acho que o ponto, né, chave é a gente trabalhar essa odontologia preventiva, é levar a informação, é orientar o paciente na questão da higienização, dos produtos ideais para cada caso. Então, eu acho que é esse o caminho, é essa bandeira que a gente tem que erguer para envelhecer com saúde bucal, né? Que legal. Com certeza. O que eu acredito que vai acontecer agora em diante, que as pessoas estão perdendo menos dentes, em vez de ter pacientes idosos com próteses totais, nós vamos ter pacientes com alguns implantes, com perdas, poucas perdas, né? Geralmente daqueles dentes que são tratados canais, né? Porque hoje um dente tratado canal é um dente que não tem irrigação sanguínea, é um dente que perdeu 70% da força dele, que é como se fosse um galho seco numa árvore, né? Que você se pendura e provavelmente ele vai quebrar. Então esse dente, o que vai acontecer com as pessoas é que um dente tratado canal, ele não dura muito tempo, porque ele começa a ter microtrincas, começa a ter problemas, e as pessoas, se vão perder um dente, com certeza será esses que são tratados canais no futuro. Que já foram reabilitados de alguma forma, né? Exatamente. Mas as pessoas vão envelhecer com os dentes dela. Assim a gente espera e trabalha para isso, Com né? certeza. Muito bem, muito legal. Isso aí. Então, bom, e aí quais são, então, já que, né, o pessoal quer envelhecer de forma saudável e quer, né, chegar aos 80 anos com os próprios dentes ainda, né, sem muitos implantes, se possível, quais são os cuidados principais que o pessoal tem que ter com a saúde bucal? Primeiro é a escovação bem feita, né? Eu recomendo no mínimo 2 escovações ao dia, sendo uma caprichada, né? Com o uso do fio dental em todos os dentes. Defina caprichada aí bem pra gente, né? Pra não. A caprichada, escapar. Que é caprichada? a minha orientação é antes do banho, né? Você Com parar tempo. com o tempo, passa fio dental em todos os dentes, escova, você vai perder aí de 5 a 10 minutos para fazer isso de maneira organizada, né? Não sair na sala escovando os dentes, Fazendo coisas. fazendo outras coisas que nem louco e acaba só escova um lado, né? A escovação, por exemplo, você sai na sala escovar, você fica com a escova lá só de um lado, você acaba tendo retração gengival de um lado mais. Então o ideal é você pegar no espelho, né? Passar o fio dental, escovar, pelo menos uma bem caprichada, você vai evitar todos os problemas. As outras, né, depois das refeições, pode ser um pouco mais rápido até, mas uma por dia, eu acredito que a gente já vai solucionar grande parte dos problemas. E claro, visitar, né, regularmente o dentista. Tem pessoas que têm indicação de mais vezes do que um ano. Eu recomendo de 6 a 6 meses no máximo, mas tem pessoas, né, tem idosos, pessoas que precisam de acompanhamento mensal, bimestral, trimestral, então isso varia também. Eu acho que é bem bacana a gente associar nessa questão da higienização, orientar as pessoas a escolherem o creme dental ideal, né? Um creme dental com flúor para proteger contra a lesão de cárie. Flúor não é tóxico, flúor não vai interferir na sua performance, né? Eu acho que a gente tem que
trabalhando um pouco isso, orientar a questão da escolha da escova, uma escova de cerda macia, uma escova que o paciente consiga fazer a empunhadura para realizar a higienização. Eu acho bem legal a gente trazer nesse momento a questão de pacientes que tenham dificuldade motora, né? Um paciente com Parkinson, né, por exemplo, a gente pode indicar para ele uma escova elétrica. Exato, né? existem soluções adaptativas, Para né? cada Existem individualidade. fios dentais com suportes, Uhum. né? Então, Então- cremes dentais, né, que não são abrasivos, né? Exato. Então, tem várias coisas que o dentista vai indicar. Tem pacientes que necessitam de outros tipos de escovas, Uhum. né, como escovas interdentais. Então, isso vai depender muito de paciente para paciente. Mas, no geral, né, O básico que escova funciona. macia, né, cremes dentais com flúor e não abrasivos. Enxaguante bucal zero álcool, Então, né? Que é uma coisa exatamente. que a pessoa tem que cuidar ao adquirir. Ainda mais para idosos, né, que ressecam a mucosa, que fazem a salivação diminuir ainda mais, né? Uhum. Então, Nesse caso, o enxaguante bucal, então, é importante, assim. o enxaguante bucal, particularmente, eu não recomendo para todos, porque muitas vezes as pessoas deixam de escovar e passar o fio dental para fazer uso do enxaguante e acham que o enxaguante é milagroso. Vai resolver. Né? Então, porque fica aquele gosto refrescante e acreditam, né? Acha que tá A questão escovado. do hálito e acha que tá pronto. Faz sentido isso Mas aí. somente o Não consigo enxaguante, acreditar o pessoal fazendo isso. somente o enxaguante Não não resolve. resolve. Mas muitas vezes a gente precisa recomendar, porque é uma ajuda, né? Um complemento. Eu acho que esses casos específicos, né? Porque a gente tem que fazer o controle da placa bacteriana que está sobre o dente de forma mecânica e química, né? Enxaguante de uma forma química, mecânica através da escovação, né? Com certeza. Mas eu acho que o mais básico e mais indicado é a questão da escovação. Eu acho que outra dica legal que a gente pode trazer é a questão de hidratação, né? A questão de beber água o suficiente durante o dia, eu acho que interfere muito nisso que o Guilherme trouxe da questão da salivação, da boca seca. E a saliva vai ter uma ação ali autolimpante, então a hidratação com água ajuda você a manter o nível salivar ali bacana para... E isso falando de idosos, pelo menos na minha família, né, a minha observação é que os idosos deixam de tomar água. Sim, Nossa. Né? Então eles é uma importância de um tamanho, né, para a saúde bucal, porque além deles diminuírem a quantidade de saliva, né, serem mais propensos a problemas bucais porque eles estão tomando medicamentos, têm doenças sistêmicas, doenças crônicas. Eles vão lá e deixam de tomar água, que faz parte da hidratação, e para a boca é essencial para diminuir o pH bucal, que o pH bucal deve ser um pH em torno de 7, básico, para não ser propenso, não ser ácido, né? Não ser propenso a cáries, a doenças periodontais. Então, é uma coisa que eu vejo que os idosos... Mas falham. a gente tem que... Umas vezes as pessoas não entendem, né? Mas assim, existem principalmente duas alterações que são comuns ao envelhecimento que fazem com que eles tenham menos sede. A primeira é a redução da água corporal total, né? O idoso tem menos água que o jovem, né? Se a gente fosse botar aí em porcentagem, a gente diria que o jovem tem em torno de 60% do organismo que é água e o idoso 50%. Então ele já sente menos sede porque ele tem menos água. E a segunda é que ele tem uma alteração do centro da sede no hipotálamo. Isso é, né, do processo de senescência, do próprio envelhecimento. Então ele vai sentir menos sede, né? Então a gente que convive com eles e o cuidador, o familiar, tem que saber que ele precisa incentivar o idoso a tomar água. Não adianta muitas vezes ele ficar esperando que o idoso vá, porque ele não vai, mas isso também é uma questão do próprio envelhecimento. Ele sente menos sede. Então a gente tem que incentivar eles a tomar água. Tanto na consulta, né? Claro, mas quem está cuidando, né? Tem que oferecer, tem que dizer para ele tomar, tem que incentivar. E aí é aquilo que você falou, vai somando coisas, né? Daí é
junto. É, o problema dos dentes, aí é a boca seca, é a comida que tem menos gosto, né? É a mastigação que tá mais difícil, às vezes começa a engasgar um pouco, né? E aí o processo de alimentação Perca. começa a ficar cada vez mais difícil, né? Podendo até eventualmente levar à desnutrição. Então a gente tem que, né, incentivar um pouco também que isso é bem importante. Mas que pena que a Helena não tá aqui hoje para eu dizer para ela, viu, uma vez por dia só de escovar os dentes, bem feito, tá bom? Não precisa ficar me enchendo o saco o tempo inteiro, vou escovar agora bem feito uma vez só. Não, lógico que o ideal é 3 vezes Vezes ao por dia. dia, né? Mas o que eu quero falar, até às vezes, Não. porque um idoso, né, ou um cuidador de um idoso, não vão conseguir 3 vezes por dia parar, escovar. Então, eu recomendo, né, às vezes as outras, você pode fazer um pouco mais na corrida depois do almoço, tem que sair Sem trabalhar. usar o fio, só É, escovar. agora uma vez por dia, né, escolher o período que você tenha mais tempo para caprichar mesmo. Entendi isso, Não mas isso é importante, é não uma adianta dica importante, escovar né? 3 vezes por dia Mal feito. feito, em vez de não ter pelo menos uma vez Uma bem bem feito, feito. né? Acho que isso é uma dica importante É mesmo. aquele que o menos vira mais, no É, fim das contas, é, né? Exato, com exatamente. certeza, muito bom. E então falando agora mais dos nossos idosos queridos, quais são as principais doenças que fazem eles chegarem no consultório, assim? Quais são as principais queixas? Quando que eles procuram vocês com mais frequência, assim? Para mim, tá? Minha experiência é a doença periodontal. É o que a gente mais observa em idosos, o que mais leva também à perda dentária, né? Que é a doença dos tecidos que sustentam o dente. Mas, aliado a isso, a gente também tem, né? Cáries, né? E esses são os 2 maiores problemas. Mas, para mim, a doença periodontal, geralmente, é o que mais aparece. Que está muito associada, né, a diabetes, né? Diabetes descompensado. Até eu lembro que na faculdade a gente estudava a diabetes e nas provas eram os 4 P's, né? A decoreba para a prova, que era a polifagia, que é muita fome, né? Polidipsia, muita sede, poliúria, muito xixi, né? E a periodontite ou doença periodontal, que também estava associada a uma diabetes descompensada. Então, Olha que legal isso. é uma... Eu acho também que o que leva bastante o idoso ao consultório hoje em dia também é a questão da sensibilidade dentária, né? A hipersensibilidade, a gente tá vendo isso bem comum, que tá acho, bastante associada com a questão da dieta, que as pessoas estão vindo a ter, às vezes muito ácida, muito cítrica, e a própria força da escovação, que também gera isso. Então, é uma busca, assim, que os pacientes têm procurado, essa questão da dor, da hipersensibilidade, e também traz o paciente ao consultório, né? Legal. Mas e aí, começando pelas doenças periodontais, né? O que é? Ele vai comer e aí sente que o dente tá frouxo? Ou o dente começa a doer na região mais da base ali? Qual que são as queixas principais, assim, como é que ele chega? Tem vários níveis, né, da doença periodontal, vários graus de mobilidade, mas é exatamente isso. A gengiva, inicialmente, a doença periodontal se manifesta, né, no primeiro nível com uma gengivite, simples gengivite, né? Gengivite é inflamação gengival, né? Eu costumo dizer que tudo que termina em ite é inflamação, né? Bronquite, bursite, gengivite é a inflamação da gengiva. Essa gengivite, ela evolui para uma periodontite, deixa de ser uma inflamação apenas da gengiva para ser uma inflamação do periodonto, e assim vai evoluindo, né? Com a falta de higiene, com agravantes de doenças sistêmicas, vai evoluindo para uma doença dos tecidos de sustentação do dente, a doença periodontal. Esse dente pode ter dor, fica muitas vezes com mobilidade, né, e requer Sangramento, às vezes a sangramentos pessoa relata, abundantes. percebi que começou a sangrar meu dente, né? Tem uma ardência, uma sensação de queimação. Exato. E procura. E pode levar a dor, né, aguda, pode ter dor, né, grave também, né? Então,
Dá para tratar, assim, se ele chegar, por exemplo, no estágio mais inicial, não ficar enrolando muito ali, dá para tratar ou maioria das vezes acaba levando a perda? Como é que funciona? Tem opções de tratamento, né? A gente evita a perca, né? Então, quanto antes iniciar o tratamento da periodontite para ela não evoluir para uma severa, a gente consegue tratar e Isso. recuperar esse dente, né? Através de procedimentos específicos, né? Realizados em cadeira. O tratamento sempre é preventivo. A gente evita no primeiro ter tá com gengivite, tá com sangramento gengival, vamos tratar para isso não evoluir futuramente para outro problema. Tá com uma doença periodontal num nível 1, vamos tratar para não chegar num nível 2 e controlar. Até que chega num grau, né, muitas vezes por falta de cuidados, que ocorre a perda dentária, né? E muitas vezes uma doença periodontal generalizada tem que ser removido todos os dentes, né? Então, Quando não é só unitária, né? Aí exato. acaba. Olha aí, pessoal, reforçando aí a importância de vocês irem no dentista, né? Então, se chegar mais cedo, a gente consegue fazer a prevenção. Isso é muito, muito legal mesmo. E através de exames que a gente realiza, a gente consegue detectar isso numa consulta preventiva, né? De uma consulta de rotina, através de raio-x, através de anamnese, através de uma avaliação clínica. Então, nessa importância da regularidade, de estar acompanhando, a gente previne, né? certeza. Legal, vocês conseguem, claro, vocês vão lá, olham toda a cavidade oral, então às vezes vocês vão ver coisas que às vezes o paciente não tá nem sentindo ainda, Nem ou sentindo. conseguem realmente prevenir, né? Detectar, às vezes, coisas que vocês vão, isso aqui vai dar ruim, né? Então, Os pacientes ainda têm muito costume, né, de ir ao dentista só quando sentem dor, né? Só quando observam. Quebrou, É, e às vezes até para não gastar, porque não. Mas a importância de ir, né, rotineiramente ou regularmente ao dentista é exatamente isso, é prevenir futuros problemas. Às vezes com exames, né, eu recomendo, por exemplo, fazer radiografias, né, de 2 em 2 anos, quando não se tem problema para fazer um acompanhamento, né, se está com início de, principalmente após os 30 anos, que a gente para de produzir osso e começa a perder, né? Então, para avaliar níveis de perda óssea, para avaliar se tem alguns problemas que a gente possa prevenir e, inclusive, prevenir o paciente, às vezes, de gastar mais. com certeza, eu ia falar isso. Esse é o barato que sai caro, né? Exato. E a hora que der problema no dente, meu filho, e eles vão meter a faca ali que tem que arrumar os dentes, daí lascou, vai gastar mais, certeza. Exatamente. Então, nossa. A importância de manter essa rotina, né? Essa regularidade, né? Ter o hábito, né? De fazer essas consultas, né? Muito Faz bom. diferença. Isso aí é muito importante, legal mesmo. Bom, mas então, partindo agora, então, beleza. Nós temos os que vão se cuidar, né? Que bom, vão chegar aos 80 anos com os dentes, né? Mas sempre tem os maleixos, né? Isso em qualquer, como a gente tem lá na medicina, os que não se cuidam, os que não tratam o diabetes adequadamente, os que estão obesos, né? E esses são grande parte dos nossos pacientes, né? Que são os que não fazem a medicina preventiva de forma adequada. E aí esses que chegam lá, então hoje quais são as opções, assim, para o idoso que perdeu um dente ou perdeu alguns, como é que funciona essa questão da indicação do implante ou da indicação da prótese, geralmente como é que vocês fazem isso na prática? Eu acho que tem que avaliar a realidade bucal do paciente, né? Para você ver se o paciente tem osso ideal para realizar um implante. O Guilherme pode também trazer um pouquinho melhor isso, que é a especialidade dele. Ou ver a condição, se vai ir para uma prótese móvel, né? Mas você tem ferramentas para reabilitar o paciente e devolver, né? Que a ideia é que ele fique com uma oclusão ideal para evitar outros problemas, né? Então, pensando funcionalmente, no meu ponto de vista, com certeza o implante é a melhor opção, né? Com certeza. Hoje em dia, no momento, o implante é a melhor opção para perda dentária, mas não é a ideal, né? O ideal é ficar com o dente natural, é cuidar, é o que eu sou implantodontista, né? Adoro fazer implantes, mas eu sempre digo, na minha boca eu só vou querer fazer implante, na minha família, só se for a última alternativa, né? Então você jamais vai substituir um dente natural
por um implante. Por isso a gente orienta ao máximo cuidar, tentar salvar aquele dente para não precisar. Mas é isso que a Morgana falou. Num caso, né, que você precise, você tem que avaliar se tem osso para fazer, a distância. Condição sistêmica do Isso. paciente. Eu, por exemplo, teve um paciente de 69 anos na semana passada, que ele queria, inclusive, pagar adiantado, fazer o implante, pedir a tomografia, tinha osso. Fui aferir a pressão ali numa consulta de anamnese, estava 18/10 a pressão dele. Aí ele era obeso, né? Falou que bebia álcool todo dia. Aí, recomendei ele voltar no médico dele, né? Disse, aferir a pressão mais que uma vez, né? Pedi para ele voltar no outro dia, inclusive. Permaneceu 17/10, 18/10. Disse, provavelmente você é hipertenso, você tem um problema, procura um médico urgente. Eu não posso fazer implante nessas condições, né? Que você tá. Então, primeiro você tem que tratar o teu problema, pegar uma autorização médica para você voltar e fazer o implante, né? Assim como as condições socioeconômicas, né? Se um paciente não tem condições de fazer implantes, hoje a gente tem diversas saídas, diversos tipos de prótese, né? Mas Tem opções para reabilitar, né? Para o paciente não ficar sem dentes, né? Exatamente. Tem ferramentas. E o implante, geralmente, então, é um dente de titânio. Que você coloca ali no lugar e aí vai ficar ali, esse dente no lugar. Ele imita a raiz do dente natural, né? Essa é a ideia, né? É um parafuso, né? Como um parafuso de parede, falando, né, de maneira bem simplificada. Eu tô de leigo aqui, bem leigo mesmo, assim, fazendo umas perguntas de leigo, né? Mas é de titânio, ele é biocompatível, né? Então não existe rejeição de implante. Muitas vezes tem um mito, os pacientes Medo falam, de fazer. nossa, posso rejeitar? Não, 5% dos implantes em todo mundo são perdidos, né? Tem N fatores, desde a condição sistêmica, desde do momento cirúrgico, Técnica. a técnica. Então tem N fatores que 5% de todos os implantes são perdidos. Existe uma chance de perda, né? A gente tenta eximir essa chance da melhor maneira possível, pedindo exames, vendo a condição sistêmica, tentando fazer a melhor técnica, mas existe essa chance de perda de implantes. É um parafuso e em cima é parafusado ou cimentado uma prótese que imita um dente, a coroa dentária, né? Então, isso falando do implante unitário. Quando é um só. Legal. E tem tempo tu vai colocar um implante assim, ele tem um tempo de vida, o implante, ou ele dura para sempre? Como se fosse uma prótese, por exemplo, de joelho. As mais antigas tinham um tempo, né? 10, 15 anos ali. Hoje em dia já tem próteses melhores, né? Que se você botar uma prótese boa, talvez tu fique a vida toda com a mesma prótese. Como é que funciona isso pro dente? O implante, ele é para após colocado, né, ele demora 3 a 4 meses, depende a marca de implante, a superfície de tratamento desse implante, ele demora para ósseo integrar, né? Então o osso ao redor do implante se forma, adere ao implante, ele fica firme, né, ósseo integrado, e após isso é para ele ficar para sempre. Né? A ideia não é vir a mexer novamente. A ideia é ele ir para o caixão, né? Mas ele também está suscetível à perca, como a gente falou da periimplantite, exatamente. né? Fazer um parênteses agora só engraçado, o que eram os dentes de ouro? Como é que funcionava essas coisas aí? Só para entrar numa coisa mais... Hoje a gente vê ainda uns pacientes com aqueles dentes, era um implante, só que era... diferente? Uma coroa, uma jaqueta, né? Fazia uma cobertura sobre o dente, né? Uma capa, que era de ouro. Isso era para proteger. Para imitar o dente natural, né? Devolver a função daquele dente perdido. Tipo, você meio que... Mas aí a pessoa meio que perdia o dente e colocava o dente de ouro? O dente de... Não, geralmente é um dente que tem... teve cárie, né? Teve problemas, e aí eles colocam... Perdeu estrutura, eles colocam uma capa, né? Que é uma coroa. Cimentada, e antigamente faziam muito de ouro, né? Hoje a gente faz, como essas lentes de contato que estão famosas, né? A gente faz imitando dente natural, para ficar bonito.
Mas antigamente Realmente. usavam. Eu E tive era- pacientes, sabe, que pediram, inclusive para fazer na prótese total, detalhes em ouro, Que porque era muito Era usado, fashion, né, cara? Era moda. A gente perdeu um pouco do fashion. Hoje vão dizer que é brega ter um dente de ouro. Brega são vocês aí que não querem ter um dente de ouro. Era moda, né? Era É. moda ter, né? Era um detalhe, né? Mas era... Era- Mas é legal, moda e eu era tenho uma status, paciente de né? Era 93 anos que ela tem os dentes de ouro dela. Eu acho muito legal, né, cara? É um negócio era diferente, né? E geralmente quem tinha mais dentes de ouro é quem tinha mais dinheiro. Né? Porque o Era um ouro status. significava poder, né? Era... Sim, pois é. Nossa, muito legal isso aí. Bom, interessante. Então, bom, uma das opções é o implante, né? Então, que acho que isso que é bem legal da gente comentar. E aí agora acho que a gente pode falar um pouco das próteses, né? Como é que vocês usam, quando que ela está indicada e quais são as opções aí para o pessoal conhecer um pouco melhor. E depois a gente fala até das higienes das próteses, que são bem importantes, né? Porque hoje, né, agora temos dois padrões aqui no podcast, um pouco é falar dos que querem envelhecer, e acho que isso foi muito legal, a forma que a gente trouxe, que, né, quem não quer perder dente aí tem chance, é só se cuidar, né? Escovar uma vez por dia, bem feito. Ai, ai, ai. Pelo menos uma. Pelo menos uma vez! Uma vez. E agora falar um pouco das próteses, que é a realidade de muitos dos nossos idosos, né? Como é que funciona um pouco disso? Eu acho que a questão ali de decidir entre o implante e a prótese, a gente recai nessa avaliação de estrutura óssea, de cavidade bucal, além de tecidual, né, da mucosa em si do paciente, também na questão socioeconômica, que também interfere, né, hoje em dia para a escolha do tratamento. E a prótese, a gente tem a prótese total, que o paciente não tem nenhum dente em boca, e vai ter a prótese toda de acrílico, que vai estar suportada pela mucosa dele. Ou a prótese parcial removível, quando o paciente tem algum dente que vai ajudar a sustentar essa prótese. Mas ela também é toda em acrílico, né? Então, e também tem as formas de reabilitar com coroa, que a gente já trouxe e tudo. Mas em questão de prótese que a gente tem, seria essas opções, né? Exatamente. Eu acho que para os idosos, né, as mais que a gente vai ver, né, além dos implantes das próteses fixas, que são cimentadas, né, e não são removíveis, nós temos a dentadura, que é a prótese total, mas a popular dentadura, ou A chapa, né? Chapa. Chapa. O pessoal fala. E a prótese parcial removível, tem uns que chamam, até se é só de acrílico, de perereca, né? Muitos chamam, mas tem com metal, né, também. Então Sim, são sim, essas já vi. duas que a gente vai ver mais em idosos, a total e a parcial removível. Que é uma realidade mais de consultório também, né? Com certeza. Hoje em dia. E tem maneiras de cuidar, né? higienizar. De Deixa eu higienizar. pedir uma coisa antes de nós entrar nisso. Chega a ser mais prevalente, eventualmente, a indicação de retirada do dente, ou essa questão por causa das mulheres, da questão da osteoporose do osso das mulheres? Vocês chegam a ver essa diferença nas mulheres? Elas têm um osso mais poroso ali naquela região, ou não chega a ver essa diferença na prática? As mulheres, a prevalência é de osso mais poroso, sim, né? Até como eu tenho a especialidade de implantodontia, eu percebo. Os homens até, não só pelo fato, né, sistêmico, mas pela força na mastigação. A mandíbula dos homens, né, tem um grau de compactação óssea muito maior, geralmente um osso tipo 1, né, um osso duro dos homens, e a mulher tem um osso mais maleável, né? Hoje não avalia, né, a mandíbula, óbvio, a gente avalia o fêmur e a coluna quando vai avaliar a osteoporose, mas é muito mais prevalente, né, o osso trabecular ser mais poroso nas mulheres, né, acredito que se atrapalhe também. Principalmente quando entra na questão ali da menopausa, começa a ver essa variação maior da estrutura óssea. Sim, né? sim, E em mulher é bem Inclusive, doutor Vinícius, tem uma coisa que seria muito importante falar a respeito dos implantes, né? Que pacientes, né, que têm osteoporose, fazem uso, né, de alendronatos, desses medicamentos que terminam com natos, são contraindicados a fazerem implantes,
tá? Pelo risco, né, de necrose óssea. Então, isso é muito importante porque já passei por casos de pacientes que queriam muito fazer, né, e faziam um uso contínuo de alendronato de sódio, de medicações assim, e a gente teve que esperar aí um bom tempo, fazer um acompanhamento para... Sim, É, o efeito realizar. colateral clássico dos bifosfonados, né, que é a osteonecrose Isso. de mandíbula, né? Então esse é um efeito bem clássico dessa medicação, mas que assim, na prática a gente vê que o pessoal é muito mal acompanhado do ponto de vista da osteoporose, né? Porque hoje a maior parte dessas medicações a gente tem tempo para utilizar, né? A gente vai utilizar por um tempo e depois vai fazer o que a gente chama de holiday, né? O feriado. Então, para grande parte dos pacientes, a gente vai ter os momentos de pausa do bifosfonado e que isso vai melhorar, e aí você consegue diminuir o risco de osteonecrose de mandíbula e indicar os procedimentos. Mas hoje o que eu vejo, muitas vezes os pacientes começam a tomar e esquecem. Exatamente. Ninguém mais reavalia. Exato. Não volta, Existem, né? existem Ficam por pacientes anos com osteoporose grave que vão precisar usar por tempo, óbvio, contínuo, sim, mas a maioria vai fazer holiday, vai fazer o feriado, né? Só que o pessoal se perde, começa a tomar bifosfonado e esquece. Esquece. Quanto tempo faz? Toma? Não sei. Vira rotina. E aí, e até muitas vezes, assim, nada contra, mas os próprios médicos, às vezes, da unidade básica de saúde, que sabe, ele sabe que, densitometria tem osteoporose, tem que indicar bifosfonado, mas aí não faz o acompanhamento, né? Aí troca o médico da unidade básica, chega o próximo, não faz a mínima ideia do que está acontecendo, e aí vira uma rotina. Então isso é bem complicado às vezes mesmo. Tem casos até que a gente chega a pedir a densitometria para fazer uma avaliação Sim, melhor e com poder vir a certeza. indicar os implantes, né? Tem que fazer essa avaliação. Isso é bem importante. E tá meio solto essas questões da osteoporose, assim. No consultório, óbvio, a gente sempre, né, uma avaliação rotineira nas mulheres e nos homens quando indicado, mais específico, né? Mas eu vejo que o pessoal que tá, às vezes, sem o médico assistente, às vezes nas próprias unidades básicas, fica com isso um pouco mais mal controlado. Mas beleza, e aí, o idoso tem prótese, como é que funciona para cuidar desses equipamentos? Então, a prótese, a maior recomendação que eu vejo é tirar para dormir, né? Leva o copinho com água, coloca lá dentro e tudo certo. Exatamente. Eu vejo muitos idosos que foram acostumados, né, a vida toda a não tirar a prótese, né? Ficam o tempo inteiro, Dia todo. não deixam a mucosa respirar, né? A mucosa precisa, eu até falo, né, geralmente para as mulheres, que é como se você tivesse uma calcinha molhada e ficasse direto com aquela calcinha molhada. O que vai acontecer, né? Vai estar propício à criação de fungos. Então, você Vai tem ter que... cândida, né? Você tem que deixar a mucosa respirar para evitar infecções fúngicas, evitar outros problemas, né? Deixar a mucosa descansar. Coloca num copinho com água à noite, né? Faz uma escovação com uma escova macia, sabão neutro. Higieniza bem essa prótese, né? E além de higienizar a prótese, lembrar que o paciente tem que higienizar a mucosa dele. Porque o paciente às vezes esquece, né? E não Sim. lava a boca. Coloca a prótese, lava a prótese e esquece de lavar a mucosa, né? Com Então certeza. tem que fazer Mas essa ele não higienização. precisa escovar, né? Só uma higienização, porque senão ele pode machucar a gengiva. Sim, ou com Com escovas escova macias, extras ou macias. até com o dedo, né? Exato. Dependendo, passar o creme dental para fazer essa limpeza, né? Uhum. Na prótese ele faz também com Escovação. escovação. Escova a prótese. Precisa passar fio dental na prótese? Fio dental não precisa, porque os dentes são unidos. Tenho certeza que alguém pensou nisso, não fui a só gente eu. já chegou até a ver prótese com um aparelho, né? Que tem pacientes que pedem para pôr aparelho na prótese. Mas Né? por quê? Quer parecer Não quer mostrar que tem que prótese. não quer mostrar que tem prótese, quer que deixar mais loucura! A natural. cabeça do ser humano é uma caixinha de surpresas, né? Bom, então não precisa passar fio dental na prótese. Mas isso é uma coisa muito importante, né, pessoal? Tem que higienizar a prótese e a cavidade oral adequadamente, né? Muita gente tem o costume de colocar quiboa nas próteses e não tem necessidade nenhuma e pelo contrário, você acaba estragando, né? Ou a estrutura, né? Ainda mais em próteses metálicas, né? Que tem metal, você corre risco né? de oxidar, né? Então não tem por que colocar quiboa em próteses, né? Um sabão neutro, escova macia. Água. Isso, e deixar repousando na água
porque o acrílico da prótese é poroso, né? Se você deixa ele no tempo, ele vai ressecar, vai É estragar. melhor deixar na água. Então, Sempre isso num faz copinho todo com sentido, água. aquela velha que todo mundo pega e bota Sim, no o copinho e deixa do lado da cama. Uma Essa água é a normal, indicação. não água quente também, né? Água normal. corrente, Exato. tudo certo. Muito legal. Isso agora vale um disclaimer, né, de comentar, é importante essa questão. E aí, claro, os nossos cuidadores dos nossos pacientes, né, porque a gente vai ter muito paciente que não é ele que vai fazer a É o higiene cuidador. oral, né, ele vai precisar, vai ter alguém fazendo a higiene oral dele. Então, os cuidadores têm que estar muito atentos, né, na hora da higienização da cavidade oral dos pacientes. E lembrar de fazer, né? Isso que é o mais importante, porque senão, às vezes você tem o paciente que perde peso, não come, bababá, e aí você fala, já foi no dentista, quando é que foi a última vez que foi no dentista? Nem lembra. Faz a mínima ideia, faz a higiene da cavidade oral, como é que funciona, não, fará. E isso interfere muito, né? Na qualidade, né? Exato, e depois vai interferir na alimentação, na mastigação, o paciente às vezes vai ter uma doença que precisa tratar, e aí ele não quer comer porque a cavidade oral tá ruim, tá doente, Tá né? doendo. E aí isso é muito importante que o pessoal tenha bastante atenção com relação a isso. Esses pacientes, às vezes, que têm mais dificuldade ou que a higiene é feita pelo cuidador, vocês chegam a ter pacientes assim, indicam alguma coisa diferente para ajudar a fazer a higienização? Eu tenho pacientes assim e eu vejo que é uma dificuldade, né? No dia a dia, né? Do cuidador ir lá e realmente higienizar e parar essa uma vez por dia bem feito para higienizar. Às vezes é só uma escovação mal feita, mas é complicado você cobrar para realmente passar o fio dental, escovar, e a saúde bucal fica meio negligenciada, Piada. né? A gente observa que se atentam mais às medicações diárias, né? Que tem que dar do remédio para osteoporose, não esquecem, né? Às vezes dão até demais porque não fazem um acompanhamento, mas a saúde bucal, Fica de muitas lado, vezes né? os cuidadores não fazem corretamente, porque eles não estão ligados nos problemas que podem dar, porque não é de uma hora para outra, né? Às vezes demora, né? E daí é só quando o idoso vem a ter um mau comportamento ou tem uma É só dor quando ou realmente não incomodou, né? come, aí que percebe. Mas é realmente isso, às vezes se negligencia, né? E não se realiza o básico. Exato. Mas as orientações para o cuidador vai ser a mesma orientação que a gente faz para o idoso, que a gente leva, é o básico que a gente estava falando. A escovação, a higiene da prótese, o uso do fio dental, o enxaguante bucal, o beber água, o cuidar da alimentação. Então, recai nisso, né? E ficar atento, né? Que muitas vezes o idoso vai perdendo a destreza manual, né? Sim, O sim. idoso chega num ponto que ele consegue fazer a higiene e você só cobrar dele, né? Um idoso com demência, né? Você consegue só cobrar dele e ficar atento que ele está fazendo corretamente. Mas às vezes vai perdendo a destreza manual, aí você já tem que começar a motricidade. intervir, né? Sim. Fazer uma escovação assistida, em que o cuidador, o familiar, vai lá e realiza essa escovação, realiza o passar o fio dental, né? Então isso que eu vejo que é muito importante. E ali a gente pode daí, em casos assim, vir a indicar, né, uma escova elétrica, vir a indicar aquele baixador de língua e adaptar Sim. com gás enrolada para ajudar a fazer a limpeza. Então tem ferramentas que a gente pode auxiliar esse cuidador a realizar a higiene oral, né? Com certeza, é muito importante. Tanto que a gente tem o nosso curso, né, para cuidadores de pacientes com demência, a jornada de cuidado, e lá a gente tem uma aula só sobre saúde bucal, né? A gente fez uma aula dentro do curso só sobre isso, Legal. para reforçar a Bem legal. importância e tudo, e para eles não esquecerem, né? Então isso realmente é algo muito importante e a gente vê na prática que é negligenciado mesmo, né? No nosso dia a dia também, né? Então que o pessoal acaba deixando de lado. E aí só vai ver isso quando? Quando não está se alimentando, quando vê que dor. tá dando algum problema, tem dor, perdeu peso, né? E aí tem uma coisa que às vezes é terrível, que é quando eles perdem peso, que a prótese não entra mais, né? E fica caindo, E a vai prótese falar, fica cai. caindo.
Porque ela tá ali grudada na gengiva, a hora que perdeu um pouquinho de peso, às vezes já não sustenta a prótese, sustenta. e aí perdeu a prótese, né? Tem E aí que ir no voltar, dentista. e aí pra voltar e conseguir recuperar a mesma prótese às vezes é difícil, porque a gengiva não consegue mais segurar ela, né? Não. Essa necessidade de acompanhar, né, e levar regularmente no dentista para manter o ajuste das próteses, né, manter a doença periodontal, né, às vezes controlada, um paciente que já tem a doença periodontal, Isso. manter a prevenção para não ter cáries, né. Geralmente os idosos também gostam muito de doce, né. Dieta à base de açúcar, né? Eles trocam muito a Trocam. dieta, né, da proteína pro Porque até açúcar, isso o é normal. sabor que eles sentem tá diferenciado, E né, aí no eles paladar. têm mais dificuldade em digerir as proteínas complexas, né? Então aquilo não cai tão bem no estômago, ele acaba começando a evitar, né? Então carne de gado, por exemplo, é mais difícil deles comerem, né? Tanto para mastigar eventualmente, mas para digerir, então eles começam a trocar. E aí querem só carboidrato, só carboidrato. Que Esse daí é a o padrão saliva já tá normal. diminuída, já altera o processo ali da formação do bolo alimentar Se não e da for, digestão, se não né? for um idoso muito robusto, acima dos 80, 85 é certo que ele vai parar de comer carne e vai começar a comer só carboidrato. Quando você tem os idosos robustos mesmos, esses até se Sim. mantêm comendo carne. Agora, os idosos pré-frágeis, frágeis, esses vão ficar só no carbo. Para a saúde bucal é justamente o que a gente pior, quer né? que evite, que né? evite. São os açúcares, carboidratos, Carboidratos, alimentos ácidos, ácidos. né? Porque essa questão até que a gente falou das próteses frouxas, né? Quando o paciente nota, às vezes vai falar a prótese cai. Essa prótese frouxa também vai fazer mal. Porque ela Sim. frouxa em boca, além de não conseguir mastigar, não conseguir falar, pode dar lesão em mucosa, em bochecha. E o paciente idoso, a gente sabe que já não tem uma regeneração tecidual boa. A cicatrização é mais lenta. E na Com boca certeza. não é diferente, né? Aí, às vezes, chega lá com a prótese, mas aquela boca tomada de úlcera, tomada de afta, tomada de lesões, assim, que você tem que entrar com outras terapias, ou medicamentosa, ou laser terapia, para ajudar a aliviar aquilo, né? A gente percebe também pacientes idosos, assim, em tratamento de câncer, né? Que é bem comum a mucosite oral, né? Então, é mais delicado, né, você fazer esse tratamento quando não se tem a prevenção anterior, né? Quando chega no estopim ali do problema. Show de bola. Bom, então acho que vamos nos encaminhando para o final, né? Foi bem legal, aprendi muita coisa hoje que vai me ajudar no meu dia a dia também, né? Tenho Pegar certeza. no pé dos pacientes É, lá para isso. fazerem no Isso eu dentista. já faço, né? Barbaridade. Mas foi bem legal, acho que o pessoal deu para aprender muito, assim, tem muita coisa interessante. Então agora, considerações finais aí, passem os arrobas aí, onde é que o pessoal consegue achar vocês nas redes sociais. Isso, o meu Instagram, se o pessoal quiser seguir, pode seguir, é @Guilherme Menegoto, com 2 T's. Eu queria agradecer o convite para participar do podcast, mais uma vez ao Dr. Vinícius. Agradecer a Tita também que está filmando ali. E dizer, né, principalmente para os cuidadores, né, que eu acho que esse podcast tem bastante... é bastante voltado, né, para os cuidadores, já que o Dr. Vinícius e a Irena fazem curso para eles, para ficarem atentos, né? Ficarem atentos à saúde bucal, porque a saúde bucal está estreitamente ligada com a parte sistêmica e a parte geral, né? Então, a gente vinha comentando ali de pacientes que não, de cuidadores que não fazem a higiene diária. Esses pacientes têm bactérias, né? Eles estão respirando e engolindo aquelas bactérias vão para o pulmão, geralmente são causadores de pneumonia, agravam problemas como diabetes, e isso tudo faz piorar a saúde geral dos pacientes. Então, fiquem atentos, né, às próteses, examinem todo dia a boca do paciente para ver se tem lesões, né? Muitas vezes eles não conseguem nem fazer a queixa, né? Os idosos vai ter dificuldade. Então, ficarem atentos a esses aos sinais e fazerem essa higiene diária, né? Que é a melhor maneira de prevenir.
Eu também quero agradecer ao Vinícius e à Helena pelo convite de estar participando desse podcast do Envelhecendo e Agora. Até eu me recordo que no dia do meu aniversário, eu estava indo atender em Campos Novos e coloquei o podcast. Daí eu li o título e pensei, Envelhecendo e Agora. E deu coincidência que era bem o dia do aniversário, né? E a gente Legal. se pega se fazendo essa pergunta, né? Então, lembrar a todos que eu acho que a prevenção é o melhor remédio, né? A gente seguir os cuidados, o básico que funciona, ter essa questão da rotina, da regularidade de visitar o dentista. E quem quiser seguir a minha página é o @Morgana Maziero e também através da clínica da Oben Consultório. Tá? Show de bola, muito obrigado. Acho que o bate-papo foi bem legal e a gente reforçou muito essa importância da saúde bucal, que nos idosos é essencial. E acho que a gente quis trazer vocês aqui justamente porque a gente acha que isso fica às vezes para trás e o pessoal precisa estar mais atento, tanto na hora de cuidar, quanto também na hora de levar no dentista, que é bem importante, né? Então acho que foi muito bom. E vocês nos encontram no Instagram, @Geriatria com Miola, no YouTube Geriatria com Miola e no TikTok Geriatria com Miola, né? E esse podcast está em todas as plataformas, né? Spotify, Apple Podcasts, Deezer, vocês encontram lá, Envelhecendo e Agora. Sigam, curtam os outros episódios e nos vemos no próximo. Um abraço, até lá.